E aí galera, voltando aqui para nossa aula de teoria atômica. Pessoal, agora a gente vai começar a ver, usar os modelos atômicos de Rutherford e finalizar com o modelo atômico de Bohr. Beleza? Só lembrando que tudo isso aqui eu estou explicando para vocês entenderem como é que é formada a matéria, da forma que a gente conhece atualmente, pelo menos no grau de conhecimento que vocês precisam ter aí no nono ano. Beleza? Então agora vamos falar do cientista chamado de Rutherford. Certo? Rutherford, pessoal, ele estava trabalhando no experimento com partículas radioativas. Certo? Ele tinha um elemento radioativo que soltava partículas alfa. Essas partículas alfa, pessoal, eu acho uma característica muito legal. São partículas de carga positiva, certo? E, como vocês viram na aula passada, se você não lembra, vê aí na aula passada dos modelos atômicos de Thomson e Dalton, que no modelo de Thomson, ele considerava o átomo com esfera fluida positiva, certo? Incrustada por elétrons de carga negativa. A ideia é a seguinte: se as cargas diferentes, cargas iguais se repelem, e essa esfera é fluida, eu consigo atravessar ela, uma carga positiva que fosse lançada sobre essa esfera, ela ia atravessar ela sem sofrer nenhum desvio. Tá bom? Porque toda a esfera é positiva e essa carga positiva ia passar por ela, já que ela é fluida, no modelo de Thomson. E Rutherford, fazendo experimentos com uma folha de ouro, isso aqui é uma folhinha de ouro, uma folha de ouro muito fininha, ele queria ver se essas partículas alfa passariam direto pela folha de ouro. E isso ele cercou o sistema com um painel fosforescente, que vai queimar e marcar com a passagem dessas esferas, e jogou esse emissor de partículas alfa em direção à folha de ouro, como se estivesse atirando uma arma em direção à folha de ouro. E olha na animação o que aconteceu no experimento de Rutherford. Grande parte das partículas passando direto, como o Rutherford prevê que aconteceria. O problema são essas aí que desviaram e outras que bateram e voltaram na folha de ouro. Galera, presta atenção. É como se eu tivesse pegado uma pistola, dado um tiro numa folha de papel e a bala bateu na folha e voltou para mim. Esse é o espanto que o Rutherford teve com esse experimento. Certo? Não faz sentido isso ter acontecido, mas aconteceu. Para a gente entender o que aconteceu, a gente começar a falar um pouco do modelo elaborado por Rutherford, eu vou mudar essa folhinha de ouro por uma representação do átomo na ideia de Rutherford. Tá bom? Que é dessa forma aqui. Então, deixa eu só botar o nome aqui do caboclo aqui em cima. Rutherford. Beleza? Repara agora com calma o que acontece com as partículas, certo? Grande parte delas passa direto e observa que ela está passando pelo meio aqui, ó, esse espaço vazio entre essas bolinhas amarelas. As que chegam bem perto dessas bolinhas amarelas, ó, elas são desviadas, ó. E as que conseguem bater em cima delas são repelidas, são ricocheteadas. Galera, pensa comigo. Essas partículas alfa são positivas, certo? Partículas de carga positiva, elas vão ser repelidas por outras partículas de carga positiva. Então a conclusão que o Rutherford chegou é que o átomo é formado por pequenas partículas de carga positiva, que são essas partículas aqui que vocês viram. A essas partículas ele deu o nome de núcleo atômico. Então o Rutherford começou a falar o seguinte: que o átomo é formado por um núcleo pequeno, denso e positivo. Por que ele pode falar isso aqui, pessoal, de acordo com esse experimento? Porque presta atenção. A maioria das esferas está passando direto, a maioria das partículas alfa. Por quê? Porque tem um grande vazio aqui. E a folha de ouro, a gente vê o pedaço da folha de ouro. É uma folha de ouro isso aqui, tá bom? Ou seja, existe um vazio aqui no átomo, certo?
Aí esse vazio ele chama de eletrosfera, certo? Que é onde estão os elétrons. Ou seja, a parte positiva do átomo é muito pequenininha, que é a parte que tem massa, que é a parte que tem peso, que é a parte que é densa. Então, esse núcleo pequenininho, ele diz que ele é pequeno, porque grande parte das partículas passa direto. Ele é denso, porque as partículas que, ao se chocarem com o núcleo, ricochetearam, como essa aqui, galera, para você bater e voltar em alguma coisa, essa coisa tem que aguentar a batida. Né? Então ela tem que ser dura, tem que ser densa, tem que ser rígida. E eu digo que ele é de carga positiva porque as partículas que passaram somente perto desse núcleo, elas foram desviadas, elas saíram do seu caminho, certo? E como a partícula é positiva e a carga é positiva, o núcleo é positivo, positivo com positivo se repele, então ao passar próximo ela desvia o sentido. Beleza? Beleza, professor. E os elétrons lá do átomo de Thomson? O que é que aconteceu com eles? Foram para Nárnia? Foram não. Os elétrons no átomo de Rutherford, ele considera que os elétrons orbitam como planetas. Orbitam o núcleo atômico. Como se fossem planetas. Os elétrons vão orbitar o núcleo atômico. Beleza? Aí aqui tem umas consequências disso. Existe, galera, aqui entre o núcleo atômico e o elétron, existe um grande vazio. Certo? Esse grande vazio é o que justifica essas partículas que passaram direto, sem sofrer nenhuma interferência. Beleza? Ou seja, essas partículas que passaram direto, elas passam porque existe um grande vazio no átomo. E aqui que o Rutherford começa a montar o modelo dele. Com essa ideia de um núcleo pequeno, denso e positivo, e os elétrons que orbitam ao redor do núcleo formando um grande vazio, ele tem a ideia de um núcleo pequenininho, de carga positiva, que depois foi se descobrir que é os prótons que fazem esse núcleo ter carga positiva. E ao redor desse núcleo eu tenho os elétrons orbitando ao redor desse núcleo, como os planetas orbitam ao redor do Sol, o núcleo sendo o Sol. Deu para entender, pessoal? E toda essa distância que existe aqui, ó, entre o elétron e o núcleo é o vazio, o grande vazio. Essa distância é tanta, pessoal, que a melhor analogia para explicar isso é que é como se eu pegasse uma bola de gude, colocasse no meio de um estádio de futebol, e as arquibancadas seriam onde os elétrons ficam rodeando esse núcleo. E toda a distância que existe entre as arquibancadas e o núcleo, a bolinha de gude, é o vazio atômico. Beleza? Como existe uma relação de órbita dos elétrons com o núcleo, o modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário. Certo? O modelo de Rutherford é chamado de modelo planetário. Para finalizar essa parte de teoria atômica, a gente precisa falar um pouquinho sobre o átomo de Bohr. Certo? Quem foi Bohr, pessoal? Bohr foi aluno de Rutherford. O cientista Bohr foi aluno de Rutherford. E Bohr tem uma ideia diferente de Rutherford. Enquanto que Rutherford achava que as órbitas eram aleatórias, Bohr tinha uma ideia distinta, uma ideia diferente. Bohr falava o seguinte, em relação aos elétrons e o núcleo. Os elétrons
orbitam o núcleo em órbitas de energia fixa, certo? O que é orbitar em órbitas de energia fixa? Ele fala o seguinte, que o núcleo do átomo ele vai ser orbitado em círculos fixos, em órbitas fixas, onde os elétrons só podem existir e circular o núcleo nessas órbitas, certo? Pessoal, o modelo planetário de Rutherford, esse aqui, é o modelo mais representado, bem mais bonitinho que esse que eu desenhei, mas é o mais representado. Mas o modelo de Rutherford de Bohr é mais bem aceito, tá bom? A questão da existência das órbitas, que tem a ver com teoria quântica e teoria de Einstein. Mas, para o 9º ano do fundamental, vocês não precisam aprofundar tanto. Mas eu preciso que vocês saibam que os elétrons orbitam o núcleo em órbitas de energia fixa, certo? E como esse modelo atômico utiliza a teoria quântica, ele é chamado de modelo quântico. Beleza? Galera, em relação à teoria atômica, a gente encerra por aqui. Lembrando que essa é uma aula para o ensino fundamental. Então, existem conceitos que seriam abordados somente no ensino médio. Então, se você é ensino médio e está aqui nessa aula, procure outros vídeos com conteúdo mais voltado para o ensino médio. Tranquilo? Então, agradeço muito para quem ficou até o final. Deixa o like no vídeo, compartilha e anota as características que eu passei para vocês. Bons estudos e até a próxima.